Bom dia, internautas do Jornal do Médio Vale. Nós estamos aqui nos estúdios do JMV TV com a presença do nosso deputado federal eleito pelo Partido Novo, Gilson Marques. Ele que é da cidade de Pomerode e que foi eleito no último dia 7 de outubro para nos representar na Câmara Federal. Bom dia, Gilson. Bom dia, Evandro, tudo bem? Tudo bem, timboenses? É um prazer imenso estar aqui, conversar um pouquinho com vocês. Espetacular foi essa experiência. Na verdade, como o Evandro disse, eu moro em Pomerode, mas gosto muito aqui de Timbó, já trabalhei aqui 10 anos, tanto na época de campanha como agora. Tá todo mundo vibrando, parece final de campeonato, onde eu vou todo mundo me abraça. Está sendo uma experiência emocionante e agora, como já passou dessa fase, é mais trabalho ainda, Evandro. Pois é, Gilson, a gente viu que você foi o deputado federal mais votado aqui em Timbó, fruto dessa tua convivência aqui na nossa comunidade, mas também de uma campanha até muito bem organizada, que a gente percebeu que você tinha voluntários, um voto espontâneo, uma militância espontânea, né? Eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi a tua campanha e o resultado dela que surpreendeu positivamente todo mundo. Na verdade é muito interessante porque o nosso time de Timbó é muito forte, são pessoas engajadas. Foi emocionante porque nós chegamos a fazer eventos de rua em 6 municípios diferentes, gente levantando a nossa bandeira, distribuindo flyer, distribuindo santinho sem ganhar um centavo. E Timbó foi uma dessas cidades. E a surpresa vem das pessoas irem atrás de uma ideia, de uma esperança. E Timbó foi sensacional, porque cada dia mais tinha mais gente envolvida, mais gente ligando, mais gente oferecendo ajuda e tudo voluntário. A surpresa, na verdade, é muito mais em relação às pessoas irem atrás de que a política deixou de ser um lugar só de canalha e vagabundo e que ela pode ser sim um lugar de pessoas capacitadas e de boa índole e sem utilização de dinheiro público. E isso foi o match aí da nossa campanha em todos os lugares, inclusive em Timbó. A gente veio aqui vários dias em Timbó, fizemos várias visitas e todos os lugares que a gente ia, tanto antes como agora, as pessoas ficam felizes em prol de uma esperança, de uma ideia diferente e melhor, que quem sabe a gente vai conseguir aplicar muito já desde, sei lá, semana passada. Tanto que a gente já tem um projeto aí de recusa, de combate ao aumento dos deputados federais em 16%. Então vocês acompanhem lá a minha página no Facebook, Gilson Marques, já tem um vídeo, já tem um baixo assinado com mais de 200 mil assinaturas. Então é a prova que nosso trabalho já começou e os timboenses gostariam muito que participassem, tanto o pessoal aqui da região, me ajudou bastante também, Rio dos Cedros, Benedito Novo, Ascurra, Piúna. Eu tenho muito receio de esquecer as pessoas e os municípios. Afinal de contas, a gente fez votos aí em 204 municípios e eu não sou deputado federal exclusivo de uma cidade. A gente vai trabalhar para o estado inteiro e é isso que nós temos que ter em mente, que temos que fazer um estado melhor e não ficar pensando em determinado setor e uma cidade em específico. O que a gente precisa é realmente pensar num país melhor, numa ideia melhor e deixar tudo que a gente tem de experiência ruim que os outros políticos e partidos dão aula de como não se fazer. Ô Gilson, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, particularmente, para o pessoal te conhecer melhor, quem é o Gilson, enfim, você tem empresa, você que tem uma atuação também na comunidade. Sim, pessoal, eu sou Gilson Marques, eu tenho 37 anos, tenho 2 filhos maravilhosos, sou advogado há 15 anos e também tenho 2 outros empreendimentos, uma pequena incorporadora e um parque temático. E resolvi fazer parte aí desse projeto maluco da política em 2016, porque a gente começou a estudar, viu que o Novo tinha possibilidade, era uma ferramenta sensacional para a gente conseguir melhorar o Brasil. Porque o grande problema do Brasil é que nós somos governados aí por pessoas incapazes e desonestas. E o Novo a gente tem como fazer uma triagem disso, porque todos os filiados têm que ser ficha limpa, a gente tem que fazer um processo seletivo para ser candidato e não usa nem um centavo de dinheiro público. Sem contar que nós temos que renunciar a todos os privilégios e regalias. Quando a gente pensou, bom, então a gente tem a ferramenta necessária
todo mundo sabe que tem que ter mudança, que tem que melhorar, mas ninguém faz isso. E eu me culpo por isso, porque eu fiquei 36 anos, digamos assim, de braços cruzados, sabendo que tem que melhorar, ou até que fazia melhor, mas a gente não faz nada. E quando a gente não faz nada, a gente vira cúmplice de um sistema. E eu, na minha condição de advogado e empreendedor, conversamos com várias pessoas que tinham essa mesma ideia e conseguimos encarar esse projeto com muito sucesso. Foi muito trabalhoso, a gente está aí 1 ano e meio batalhando e remando contra tudo que tem de política ruim aí e conseguimos vencer. Não foi... Vocês fizeram uma preparação, né, Gilson? Fizeram cursos, enfim, reuniões sistemáticas para defender, para conhecer as teses do novo ensino nesse período, né? Isso, é muito interessante porque tem muita gente que diz assim, tá, Gilson, mas como é que pode sem ter experiência? Não é uma surpresa e tal? É um pensamento totalmente equivocado. As pessoas misturam experiência eleitoral com experiência ou capacidade para exercício do cargo. A experiência eleitoral, de fato, a gente não tinha. A gente nunca tinha participado de uma eleição, tanto o Novo como eu, como as pessoas envolvidas, de uma eleição federal. Mas essa fase já passou e a gente conseguiu comprovar que a gente é muito capacitado para isso. Afinal das contas, a gente conseguiu uma vaga na Câmara Federal sem tempo de televisão, com pessoas que jamais participaram da política e sem utilização de dinheiro público. Eu tinha um concorrente aí que estava disputando a mesma vaga que eu, recebendo R$1,5 milhão só de fundo partidário. E nós não recebemos um centavo. Com relação à experiência para a efetivação, para o cargo, para o trabalho, para o mandato, aí nós temos de sobra. Como eu disse, eu sou advogado, sou empreendedor, fiz faculdade e principalmente fizemos um processo seletivo de 10 meses. Então é prova, entrevista, mentoria, exposição, curso. Por quê? Porque não é só botar uma gravata e ser deputado. Então é muito estranho quando as pessoas dizem, mas não tem experiência. Não tem nada a ver com tempo de política. O Tiririca vai para o 3º mandato agora. Vocês acham que ele tem mais experiência ou menos experiência de que alguém do Novo que fez o processo seletivo, tem uma preparação? Enfim, o que eu gostaria de dizer é que o Novo, ele é espetacular porque qualquer pessoa pode ser integrante e até ser candidato, porque você pode ir lá se inscrever no processo seletivo. Vocês têm ideia como seria difícil ou até impossível eu ou qualquer pessoa comum ser candidato ou ser eleito? Tem que ter um cacique, tem que ser pai de alguém, tem que ser filho de alguém, tem que ter um histórico político. E isso é tudo que nós não queremos. Na verdade, nós não queremos e não podemos mais ter políticos profissionais. A gente precisa ter profissional na política. E essa é a experiência que a gente quer. A experiência que os velhos políticos estão dando é só como não se deve fazer as coisas. Porque do jeito que está, a gente está indo cada vez mais para o buraco e não ao contrário. Gilson, você colocou algumas questões do Novo, na questão da moralidade, da economia, inclusive com estruturas, mas a gente sabe que o Novo, o principal foco do Novo é o pensamento liberal, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do pensamento liberal, porque a sociedade, às vezes, não sabe muito o que é o pensamento liberal, né? Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso. Hoje, o que acontece? Nós temos uma classe trabalhadora, que somos nós, que trabalha muito e ganha pouco. E uma classe política que trabalha pouco e ganha muito. Por quê? Porque nós estamos atolados aí só com o nariz de fora, só pagando tributo, só pagando imposto. E cada vez tem um papel a mais, cada vez tem uma dificuldade a mais, cada vez tem um fiscal, uma fiscalização. O que nós queremos? Que o Estado diminua o máximo possível. Que a gente não tenha tanto cargo de confiança, nós precisamos de cargo de competência. Tem gente aí se esbarrando em corredor de prefeitura e de Estado, de União, que faz quase nada, só trabalha como cabo eleitoral. O que a gente precisa é que seja profissionalizado e que os cargos sejam ocupados por necessidade e que a pessoa prove competência. E essa é uma das ideias muito interessantes, porque a partir do momento que a gente tem um governo e pessoas com capacidade e atribuições mais efetivas, vai sobrar dinheiro para a saúde, segurança e educação, que é o que a gente precisa. O Estado hoje tem 150 empresas estatais que só dão prejuízo. Aliás, em 2 anos deram 40 bilhões de prejuízo. Aí as pessoas dizem, Gilson, mas então vai privatizar tudo?
você concorda em ser sócio de uma empresa de uma forma forçada, que só dá prejuízo, o dinheiro sai do nosso bolso. O que a gente quer? O que é o liberalismo? Que nós tenhamos concorrência. Quem faz um serviço melhor, mais barato, com qualidade melhor, é a concorrência, é o livre mercado. Quando a gente tem, por exemplo, um transporte que não seja público, o mais empresas concorrendo, é isso que acontece. Preço menor com maior qualidade. E assim são todos os setores. Daqui a pouco nós estamos pagando a gasolina R$5 o litro e tem gente dizendo que a Petrobras é nossa. Sim, é nossa, mas o prejuízo também. O que a gente quer? Um Estado que faça aquilo que a gente precisa. Saúde, segurança e educação. Não tem como o Estado focar nisso se ele tem 150 empresas para administrar. Fora as estruturas estatais, municipais, estaduais. E aí as pessoas não têm o que elas precisam. Hoje nós trabalhamos 5 meses, 151 dias só para pagar imposto. Não existe motivação, incentivo para qualquer empreendimento iniciar. E eu não estou falando de grandes negócios, estou falando de pequenos negócios. Uma fábrica de corqueza, de linguiça, que acabou aqui na nossa região, de geleia. Então, para você abrir uma barraca de cachorro-quente, você precisa ter 3 meses para abrir um CNPJ. No 4º mês você produziu mais papel do que cachorro-quente. E ainda a cada 100 cachorro-quente, 40 é imposto. Os Estados Unidos, a Microsoft e a Apple iniciaram numa garagem e as duas juntas dão o valor do PIB nacional do Brasil. Então, o que nós queremos? Que o governo pare de se preocupar com o que não precisa e só dá prejuízo. Porque quem abraça muito, aperta pouco. Quem faz um bom serviço porque visa lucro é a iniciativa privada. E as pessoas têm que acreditar nelas mesmas e não achar que o governo é o pai delas. A gente não pode ficar dependendo do governo, porque se depender do governo, a gente nunca vai dar certo e nunca vamos ter nada. É muito interessante isso, porque a partir do momento que a gente faz com que as pessoas acreditem nelas e empreendam, a gente vai ter o que a gente pede para o governo, que são empregos. O governo e o político não dá emprego, só dá cabide de emprego que tem que ser pago por nós. Então, quanto mais empresas, pequenos negócios tiverem, vocês acreditarem, as pessoas acreditarem, o governo incentivar, a gente vai ter mais emprego. E com isso vão ter maiores salários. E com maiores salários, mais coisas nós todos vamos poder comprar e o dinheiro vai ser injetado na economia e faz com que todo mundo cresça. Hoje, a única coisa que cresce é o governo e os políticos. Nós temos que ter gente, pessoas, políticos que chegam no poder para diminuir o poder deles. Por que nós temos tanto medo de um presidente da República, tanto faz quem seja, de um governador do Estado? Por quê? Porque o político tem muito poder, porque ele define muita coisa. O que nós precisamos, para não ter mais tanto medo, é de que o poder não esteja mais na mão dessas pessoas. Gilson, nós temos agora, passou o primeiro turno, foram eleitos deputados, senadores, essa parte do Legislativo está concluída, mas temos ainda segundo turno para presidente da República e governo do Estado. A nível nacional, temos dois candidatos, o Jair Bolsonaro, do PSL, e o Fernando Haddad, do PT. Como é que fica a posição do Gilson? E aqui no Estado, até já podemos completar a pergunta, no Estado temos o Gelson Merizio, do PSD, e uma coligação de 15 partidos, e o candidato do PSL, o comandante Moisés. Como é que fica a posição do novo, ou principalmente do Gilson Marques, nessa questão do segundo turno agora? A minha decisão é muito concreta. Eu, desde o início, já adotei uma posição de não ficar em cima do muro, sempre me posicionar. E não vai ser diferente com relação a nenhum assunto. A posição do Novo e a minha também é que nós somos absolutamente contra ao PT. Então, hoje nós temos um partido que é o PT, que na verdade é uma gangue disfarçada de partido, que é liderada por um presidiário. E tudo que o Brasil não pode, não quer, não precisa mais é continuar sendo governado por essa gente que deixou a maior crise econômica, a maior crise política, 14 milhões de desempregados. O que a gente precisa é ter uma esperança nova. E dentro das opções que nós temos, apesar de eu ter aí algumas divergências com Jair Bolsonaro, o voto é certo, é fácil, é de Jair Bolsonaro. Simplesmente porque nós não aguentamos nem mais um ano, quanto mais 4 de governo do PT.
Mais ou menos a mesma posição é para o governo do estado de Santa Catarina. Nós precisamos fazer uma limpeza, nós precisamos fazer uma oxigenação, nós precisamos demitir toda aquela pessoal que está lá simplesmente para ser cabo eleitoral. O Merizio, que é o candidato aí que estava na frente das pesquisas, pelo menos no primeiro turno, em alguma delas, coligado com o PCdoB de esquerda, enfim, iniciou o apoio do Lula lá na Alesc, mas enfim, o que a gente precisa é realmente oxigenar, ter ideias novas, pessoas novas e principalmente ter uma conexão melhor entre o governo do estado e a presidência da República. Então, entre as duas opções, apesar de eu também ter pequenas divergências aí, a melhor opção de certeza é o comandante Moisés. O que a gente precisa é tirar essa esquerda, esse socialismo, essa ideologia maligna que faz com que a população toda apobreça. Se, por exemplo, o Haddad ganhar, o plano de governo que está lá registrado no TSE dele vai fazer que em 4 anos a gente durma no Brasil e acorde na Venezuela. E a gente não pode fazer com que isso aconteça. Bom, Gilson, a gente quer, em primeiro lugar, te parabenizar pela tua brilhante vitória. Foi um trabalho muito bonito, a gente acompanhou os bastidores da tua eleição. E com certeza é uma vitória do Partido Novo aqui em Santa Catarina, abre-se uma porta para as ideias do partido e queremos também te desejar sucesso na tua jornada agora que vai começar em fevereiro de 2019 e também colocar os nossos veículos aqui, Jornal do Médio Vale, JMV-TV e o Indaialense à sua disposição para divulgar o teu trabalho, as suas ideias, enfim, toda a tua ação parlamentar lá em Brasília. E eu gostaria de deixar também a live aqui à tua disposição agora, para você dirigir uma mensagem aos teus eleitores e os amigos que te apoiaram e a comunidade em geral. Eu gostaria de agradecer muito, gostaria de que todos vocês estivessem sentados lá comigo naquela cadeira em Brasília, que eu não sei para que é de couro. O que a gente precisa é que vocês se sintam parte desse projeto, tanto agora como em 2020, 2022. Não é Gilson Marques, é muito mais do que isso. São todas as pessoas aí que apoiaram, que acreditaram, que ajudaram com doações. Foi fantástico e nós vamos manter uma plataforma de comunicação que nós já tínhamos na campanha e nós vamos manter agora durante o mandato. É Facebook, Instagram e site da internet. As pessoas podem lá acompanhar e podem até criticar e sugerir. Isso é muito interessante porque eu não sou deputado, eu estou ocupando um cargo de deputado, que isso é uma coisa provisória em 4 anos e quem sabe daqui a 4 anos ou daqui a 2 anos, enfim, vocês podem fazer parte disso também, porque deveria ser um exercício cívico, cada um vai lá, cumpre a sua parte e depois sai para fazer outra coisa. E isso é muito interessante porque eu jamais poderia ter conseguido sozinho. Todas as pessoas que ajudaram, família, amigos, pessoas que eu nem conhecia e acabei conhecendo durante essa campanha, que hoje são grandes amigos. O Evandro é uma delas, o jornal Indaialense, o jornal daqui, a gente conseguiu fazer também uma pequena propaganda no jornal que eu tenho certeza deu muito resultado. E principalmente, pessoal, se vocês vierem na rua, venham e me dêem um abraço, porque essa é a melhor parte da política, ao contrário do que as pessoas pensam. É a única forma de você fazer o bem numa escala maior. E também é a melhor forma de você fazer muitos amigos e não criar inimigos como as pessoas pensam. Pessoal, um grande abraço e muito obrigado.